Forjando o caráter, perseverança, foco e confiança em Deus. É assim que a gente pratica a autoliderança. Seja bem-vindo a este canal. Lidere com Evelyn Tasca, eu mesma. É muito bom ter você aqui, ou de primeira vez, ou você que está sempre aqui conosco. Gosto muito da sua companhia. Que Deus, esteja nos dando sabedoria nesses dias e nesse decorrer desses vídeos, onde a gente traz aí os primórdios, porque para a gente liderar a equipe, para a gente poder gerenciar algo, a gente tem que aprender primeiro o quê? A autoliderança. E por isso a gente está fazendo esse conteúdo da autoliderança. A gente já falou sobre o chamado original, que Deus nos chamou para liderar. A gente já falou sobre a mente, ter uma mente de Cristo. Depois o pensamento, que é o pensamento que vai à ação. E agora, hoje, nós vamos falar sobre forjando o caráter, né? Então, o caráter cristão. Porque, claro, é esse caráter que a gente quer ser forjado, moldado ali, né? Ele não nasce pronto, porque às vezes a gente pensa assim, filho de crente, né? Crentinho é. Não, 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 não. Ah, filho de Deus, Deusinho é. Não, não. A gente tem que forjar, a gente tem que moldar. Romanos 12:2 fala muito sobre isso, né? Para a gente escolher qualquer forma, porque não adianta, a nossa mente ela é como se fosse uma massinha de modelar. E dependendo da forma que você colocar, ela vai se adaptar àquela forma. E Romanos 12:2, o que fala pra gente? Pra gente não se amoldar, né? A gente não pegar a forma do mundo. Não falar, o que é tomar a forma do mundo? Praticar as coisas que todo mundo faz, o que é comum. Né? O que é comum a todos, como que você reage com isso, normal, todo mundo faz. Não, a palavra de Deus nos fala para a gente colocar na forma de Deus, não nos amoldar com esse mundo, mas transformar a nossa mentalidade em Cristo. É aí que pega a gente, né? Para nos aperfeiçoar. Em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Eu tenho que falar isso de novo. E não que nos cansemos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gente, isso fala de perseverança. Preste atenção. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Tem aqui, uma condição, se não desanimarmos. Isso fala sobre perseverança. Hebreus 12:1-2. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Olha como é importante. A gente tem que correr com perseverança a corrida que nos está proposta, ou seja, aquilo que a gente foi criado para fazer o nosso propósito, mas os nossos olhos têm que estar em quem? Em Jesus. Foco e perseverança. Isso muda tudo, tá? Quando a gente entende. Por isso que é bom demais, né? A gente está falando aqui da autoliderança. Hoje não é dia de devocional. O devocional ele sai toda sexta-feira. A gente está bom demais os nossos devocionais. Então, você que já é inscrito aqui nesse canal, já ativou o sininho para receber todas as nossas notificações. E você que está chegando agora, está sabendo dessa novidade? Segunda-feira a gente vem trazendo um conteúdo sempre de liderança. E na sexta-feira a gente traz algo sobre devocional, onde a gente fala mais sobre a palavra de Deus, a gente ora junto, é bem bacana, tem sido assim, tem dado um resultado bem interessante. Estou gostando demais de fazer esse tipo de conteúdo. Mas aqui, que a gente entende assim, os olhos fitos em Jesus. Então a gente corre com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Foco e perseverança. Vamos em Provérbios. Provérbios 4:25-27. Olhem sempre para frente, mantenham o olhar fixo no que está diante de vocês. Vejam bem por onde andam e seus passos serão seguros. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Isso fala de foco e direção. Gente, a Bíblia não é linda? A Bíblia é perfeita. Não adianta. A gente vai falar dos melhores líderes, dos melhores conteúdos sobre liderança e autoliderança. Se eles não trouxerem a Bíblia, vou te falar que eles estão errados, porque a Bíblia é resposta para tudo, a Bíblia é orientação para tudo na nossa vida. Então, que a gente abra esses olhos e a gente entenda a ferramenta linda que Deus nos deu, é Deus falando diretamente com a criação dele e orientando o que a gente deve fazer em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, olha que versículo maravilhoso de Provérbios, né? Que verso lindo. Olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de vocês.
vejam bem por onde andam, e os seus passos serão seguros. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Isso não é foco e direção, minha gente. Meu Deus! Então, assim, qual é o benefício de você construir essa autoliderança? São ações que intencionalmente a gente não conseguiria fazer, não conseguiria desenvolver, mas elas acabam fazendo parte de quem nós somos. Isso molda o nosso caráter, isso muda o nosso modo de agir. E à medida que a gente pratica essa autoliderança, acaba fazendo parte de quem nós somos. E as pessoas começam a identificar fulano nunca agiria dessa forma. Por quê? Porque fulano já moldou o seu pensamento, já conseguiu colocar intencionalmente, praticando o que a palavra de Deus já mudou a mente e já se tornou parte do caráter forjado por Cristo. Então, nossa vida cristã, nossa vida de liderança, nossa vida de autoliderança, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Que a gente precisa... Gente, você já correu uma maratona? Eu não sei. Eu nunca corri uma maratona de verdade, né? Até seria bem interessante, porque eu uso esse exemplo, mas eu nunca pratiquei para entender ali, mas eu acho que eu ia precisar de muita perseverança, né? Eu não poderia gastar muito minha energia no início, não poderia desistir, senão eu não completaria a carreira. Então, a gente precisa de muita perseverança e autoliderança para a gente poder controlar todas as emoções que atingem ali naquele momento. Então, que a gente continue, né? Assim, o quê? Orando, meditando na palavra, ajustando, pensando, não, peraí, olha só, se alguma pessoa fizer isso comigo, eu vou pensar sobre isso. A gente premeditar algumas coisas e identificar como que você vai reagir a essas coisas em Cristo, porque o propósito é sempre Deus, e não deixa que as coisas o distraiam. Uma das coisas que acontecem muito comigo, quando eu não consigo praticar a autoliderança, é quando eu estou muito cansada. Talvez isso aconteça com você também. Quando estou muito cansada, geralmente eu reajo conforme a minha carne. Eu reajo com aquilo que eu estou já, né, não aguento. E vou lá e reajo erradamente. E depois eu fico bem triste, né? Fico pensativa. Falei, puxa vida, por que eu fiz isso, né? Foi tão imaturo da minha parte, mas geralmente é quando eu estou muito cansada. Então, não sei com você como isso acontece. Então, quando eu estou cheia de Deus e quando eu estou descansada nele, a gente tem uma série aqui que fala sobre descanso. É muito interessante assistir ela com uma playlist, porque ela fala de várias áreas, como é importante, né? Que a ciência aponta para o descanso, mas a nossa Bíblia, né? Nosso manual, ela aponta para isso também. E eu fiz essa junção das coisas e ali colocando a importância do nosso descanso. É importante demais que a gente descanse em todas as áreas em Cristo, para que a gente possa ter uma reação conforme Ele nos molda, conforme Ele nos proporciona. Então, assim, que o Senhor, Ele fortaleça a cada um de nós, né? O trabalho dele não é em vão, nem na minha, nem na sua vida. Que o teu caráter seja aprovado em Deus nas mínimas coisas. E fiquem firmes no Senhor, lidere a sua vida.